Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o canal da Casa de Padilha 21. Hoje a gente vai falar aqui, a respeito de um tema que todo mundo busca muito aí saber, que é como se conectar aos seus guias, em especial vamos falar aqui em como se conectar aos seus guias Exus e Pombagiras, tá? Como vocês sabem, essa aqui é uma casa de Padilha, então a gente trabalha primordialmente com as forças da esquerda, de Exu e Pombagira. Então é muito importante que vocês entendam como se conectar a esses guias, Uma curiosidade que todo mundo tem sempre é: quem é o meu Exu? Quem é a minha Pombagira? Mas a gente tem um passo anterior a isso, Antes de querer saber quem são, você precisa se conectar a eles para entender essa força, entender essa energia, Até para que eles possam, por conta própria, se apresentarem a você, e mostrarem quem eles são, qual é o nome deles, qual linhagem que eles vêm, qual é a falange que eles trabalham, e as suas subfalanges e por aí vai, certo? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir a vocês aqui, muito encarecidamente, que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, para que vocês mostrem para a plataforma que esse tipo de conteúdo interessa a vocês e para que a plataforma continue trabalhando o seu algoritmo e recomendando a você cada vez mais os vídeos do nosso canal e também os vídeos que tenham temas referentes a este que você está aqui assistindo e curtindo. Você vai perceber lá na home, lá na página inicial, cada vez que você curte um vídeo parecido com esse, que vão aparecer outros com a mesma temática e outros vídeos deste mesmo canal para você também, tá? Não só do nosso canal, mas com a temática semelhante. Então você vai estar sempre sendo abastecido ou abastecida de novos conteúdos, certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa, como se conectar ao seu guia? A gente tem aqui alguns passos, tá? O primeiro deles é realizando as suas firmezas, Eu tenho um outro vídeo aqui, eu vou ver se eu coloco para vocês no link da descrição ou de repente num card aqui ao lado, para vocês entenderem como fazer as suas firmezas. Aqui na Casa de Padilha a gente faz as nossas firmezas sempre às segundas-feiras, tá? Para Exu e Pombagira, que segunda-feira é o dia de tratar a nossa esquerda. Então vocês vão acessar esse vídeo para entender um pouco melhor na prática como fazer isso, tá? Eu só vou passar aqui superficialmente, que é, na segunda-feira, a gente acende vela para Exu e Pombagira, Vela vermelha e preta, vela branca. Oferta a eles o marafo, que é a cachaça, que é a bebida deles, Bebida forte e que traz o elemento forte do álcool para poder trabalhar essas energias mais densas de Exu e de Pombagira. E oferta também cigarro, que tem os elementos de terra, de tabaco e do fogo e tudo mais, que são elementos que Exu trabalha, certo? Você pode ofertar outras coisas também, como o padê, para o seu Exu e para a sua Pombagira, mas isso é um pouco mais aprofundado, Conforme a gente for entrando nesses temas aqui, vocês vão poder aprender como fazer um padê e como se conectar com esse tipo de oferta, de oferenda para a sua esquerda. Mas a primeira coisa é ter regularidade nas suas firmezas. Ou seja, faz um exercício. Toda semana, toda segunda-feira, você vai lá e cuida da sua tronqueira. Ou seja, o local onde você venera, onde você reverencia Exu e Pombagira, seja na sua casa, no seu terreiro, onde for. Você acende uma vela para o seu Exu, acende uma vela para a sua Pombagira, oferta cachaça e cigarro e faz as suas orações. Regularidade, tá? Regularidade vai trazer
para você uma conexão um pouco maior com essa força, vai trazer uma conexão um pouco maior com os seus guias. E você tratando eles, eles vão começar a perceber que eles podem confiar na sua regularidade, né? Eles podem confiar que você vai estar ali sempre para que eles possam também estar aqui sempre para você, certo? A segunda coisa que você faz são orações, certo? Você pode buscar na internet mesmo orações a Exu, orações a Pombagira. Se você ainda não sabe o nome do seu Exu, o nome da sua Pombagira, canta um ponto de Exu, canta um ponto de Pombagira, oferta a eles esse momento de conexão, oferta a eles esse momento de integração, de interatividade. Né? Quando você canta um ponto, é como se você estivesse fazendo uma oração, é como se você estivesse colocando a sua força, a sua energia através das suas cordas vocais para trabalhar para essa força, para essa energia de Exu. Não só de Exu, mas também o povo da direita, os orixás, a todas as entidades. Certo? Mas aqui, como estamos tratando de Exu e Pombagira, cante um ponto a eles, leia uma oração que você ache bonita e que se conecte à sua força da esquerda, mesmo que, como eu disse, mesmo que você não saiba o nome do seu Exu, o nome da sua Pombagira, pegue pontos que você gosta e pegue orações que você gosta. E o mais importante de tudo, não faça de uma forma completamente automatizada. Dedique o seu tempo, a sua força, a sua experiência àquilo. Então, procure fazer também orações da sua própria cabeça, né? Diga a eles aquilo que você quer, diga a eles o motivo pelo qual você está tentando se conectar a eles, o motivo pelo qual você está tentando puxar essa energia, essa força deles para junto de você. E cada vez mais você vai sentir que eles vão estar mais próximos, eles vão estar sendo tratados com regularidade, você vai estar conversando com eles, você vai estar orando, né, cantando pontos e fazendo orações para eles, e aos poucos essa energia vai se formando, vai se densificando e trazendo um acoplamento maior da entidade em você, e você começa a confraternizar essa energia, e você começa a ter mais noção de como se conectar, de como se relacionar com isso, tá? Outro ponto interessante das orações é a mentalização de pontos de força, certo? Ah, mas eu não sei onde é o ponto de força do meu Exu e da minha Pombagira. Procure entender quais são os pontos de força da esquerda, ou pontos de força em geral, né? A gente tem pontos de força como o cemitério, a gente tem pontos de força como a mata, a gente tem pontos de forças como a pedreira, como os rios, as cachoeiras, a gente tem pontos de força como as encruzilhadas, o cruzeiro das almas, enfim, imaginem um ponto de força. Se você souber qual é o ponto de força do seu Exu e da sua Pombagira, mentalize esse ponto de força, se coloque nele e chame pelo seu Exu, chame pela sua Pombagira, para que eles estejam ali mais próximos de você e tente se conectar a eles, tente visualizar essa conexão, tente imaginar a forma deles, como que eles estão se apresentando a você, e fique atento às palavras, fique atento aos sinais, certo? Ponto de força é uma coisa muito interessante. Se você já sabe qual é o ponto de força do seu Exu e da sua Pombagira, ou da entidade que você está querendo se conectar, vá até esse ponto de força, faça uma visita, oferende algo a eles ali nesse ponto de força. E não estou falando para você fazer uma oferenda super complicada. Oferte o seu tempo, oferte uma oração, sabe? Oferte uma vela. Uma vela não deve custar mais do que R$1, um e pouquinho. Vai lá e oferta isso a ele. Põe ali a sua intenção, acende aquela chama, chama por ele, chama por ela, tá? Isso vai trazer uma conexão maior entre vocês dois. Tá? A terceira coisa que a gente pode ter aqui para aumentar essa conexão, né, e que você possa se conectar mais ao seu guia, é estudo, tá? É desenvolvimento, é fazer com que você dê um passo adiante, né? Você entender um pouco melhor como que o seu Exu trabalha,
né, em que força que ele trabalha, de que regência que ele é, qual é o nome da falange em que ele atua. Ele é um Exu tranca-ruas, ele é um Exu caveira, ele é um Exu tiriri, de onde ele vem, de qual linhagem ele vem, de qual orixá ele desce, qual é a falange que ele trabalha, qual é a subfalange. Subfalanges também são importantes dentro de uma nomenclatura para a gente entender a atuação desses Exus e dessas pombagiras. Então vamos supor, a gente tem o Exu tranca-ruas. Exu tranca-ruas é um Exu, um guardião que trabalha na falange dos tranca-ruas. Se você tem ali uma subfalange, é um Exu tranca-ruas das encruzilhadas, ou seja, ele tem uma atuação na subfalange das encruzilhadas, dos caminhos, né, do local onde as energias se cruzam, onde as coisas acontecem. Exu tranca-ruas das almas, né, então é uma subfalange da falange dos tranca-ruas. O Exu tranca-ruas das almas atua dentro da linha das almas. Procure entender, estude o que são essas linhagens, estude o que são essas falanges. E você vai estar cada vez mais se aproximando dessas forças. Ah, eu não sei qual é a falange do meu Exu, da minha pombagira. Estude todas elas. Entenda como funciona a linhagem das almas. Entenda como funciona a falange das almas. Entenda como funciona a falange das encruzilhadas. Entenda como funciona todas as demais falanges, né? E aí você vai começar a identificar, né? Criar um processo de identificação. Você vai entender, poxa, então é por isso que eu sinto isso quando eu caminho nesse lugar. Então é por isso que aquele dia aconteceu aquilo quando eu estava fazendo determinada coisa. E aí você começa a conectar uma coisa a outra, né? A conexão que você faz com o seu Exu e com a sua pombagira depende muito mais da sua perspicácia, depende muito mais do seu esforço, da sua dedicação, do que simplesmente da sua mediunidade. Isso é uma coisa muito interessante de se analisar, porque a mediunidade é algo que todos nós temos. Todos nós. Eu tenho, você tem, todo mundo tem mediunidade. O que diferencia uma mediunidade da outra é o grau de sensibilidade a essa mediunidade, de afloramento, né? Ou seja, o quanto você desenvolve essa mediunidade. E o desenvolvimento da mediunidade, ele não acontece mais da forma como era antigamente. Você não vem com, né, uma chavinha que te desliga e você automaticamente aprende tudo, entende tudo e recebe as mensagens. A mediunidade, ela se desenvolve com o conhecimento. A mediunidade, ela se desenvolve com o estudo, a dedicação. Então, quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, mais preparado você fica para poder receber a mensagem quando o seu Exu e a sua pombagira se encostarem em você. Porque você vai já ter estudado aquele assunto e quando a mensagem chegar, tudo vai fazer mais sentido. Então, quando eles encostam, você fala, opa, é isso. Eu já sei que mensagem que é, porque ele já me intuiu a estudar determinado assunto. Então o desenvolvimento mediúnico é interessante por conta disso, e isso se dá através de estudo. Tá? Desenvolvimento mediúnico não é apenas o treinamento da incorporação. Desenvolvimento mediúnico é você entender como funciona a mediunidade, é entender como funciona a espiritualidade, por que ela atua, como ela atua e como isso interfere na sua vida, como isso influencia a sua vida e como você pode trabalhar dessa maneira ali junto aos seus Exus e às suas pombagiras, às suas entidades que são trabalhadores, né? Entidades de trabalho que estão junto com você nessa caminhada, certo? Exu e pombagira, eles, quando você encarna, quando você vem para essa encarnação, para esse plano terrestre, eles já vêm junto com você. Eles vêm junto para poder estar ao seu lado, te auxiliar e para que você auxilie eles também na evolução e no crescimento, certo? Então, quando isso acontece, quando você encarna, você tem a possibilidade de ter esta proteção de Exu e de pombagira ao seu lado, de ter estes caminhos abertos de Exu e de pombagira ao seu lado.
mas eles não estão ali a seu serviço. Tá? Eles não estão ali para poder ficar à sua disposição aguardando 20, 30, 40 anos até que você decida se desenvolver. Tá? E ninguém faz nada de graça nessa vida. Então, tanto os seus Exus e Pombagiras, quanto, de repente, um trabalhador comum da vida, né? Vamos colocar aqui como, por exemplo, um segurança. Se você contrata um segurança, se você chega e aborda um segurança e fala, você poderia, por favor, fazer a minha segurança, porque eu vou num local que é mais perigoso hoje, etc. Ele vai falar, sim, tudo bem, eu cobro tanto. E você tem que pagar esse segurança para que ele esteja ao seu lado. Com os Exus e Pombagiras não é diferente, tá? Com a diferença de que o pagamento que você faz, ele vai mudando de nível conforme você vai evoluindo. O primeiro pagamento é simplesmente a sua dedicação, é simplesmente o seu estudo, é simplesmente o seu desenvolvimento para entender por que eles estão ali, como que eles vão auxiliar a sua jornada e como que eles vão te proteger, como que eles vão abrir os caminhos para você. Tá? Conforme você vai crescendo, entendendo a sua relação com essa espiritualidade, essa forma de pagamento vai crescendo e vai evoluindo. Você oferta um marafo e um cigarro, daqui a pouco você faz um padê, daqui a pouco passa um pouquinho, né, de nível, como se fosse um videogame, né, você está atingindo novos níveis. E você vai precisar fazer uma oferenda, vai precisar ofertar um corte, vai precisar fazer outras coisas. E conforme vai crescendo o seu desenvolvimento mediúnico e a sua conexão com essa espiritualidade, a sua integração com ela, as responsabilidades também vão crescendo. Tá? Esse é um assunto para ser abordado com mais calma, com mais dedicação em um outro momento. Por fim, a gente tem a conexão por si só, né? E como que se dá essa conexão? Mas eu não consigo escutar, eu não tenho mediunidade, né, de escuta, eu não escuto o espírito falar comigo. Muitas pessoas acham que a comunicação com os espíritos se dá da mesma forma que acontece a comunicação com os seres humanos, né, do mesmo plano terrestre que a gente. Quando você vai falar com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, você fala pela boca e eles escutam pelo ouvido, certo? A conexão com a espiritualidade nem sempre é dessa forma, né? Às vezes a sua mediunidade não é de escuta, às vezes a sua mediunidade não é de visão, então você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir escutar. Mas você precisa fazer uma conexão com essa entidade de maneira que você consiga receber as mensagens. Então, é como se aquele clichê que as pessoas falam, ouça com o seu coração. E realmente é isso, assim, é ouvir com o sentimento, é ouvir com o coração, é ouvir com a sua cabeça. Né? Pense num formato meio, vamos colocar aqui para ficar mais claro para a juventude, né? Juventude não, porque já é da minha idade, eu não sou mais tão jovem assim. Vamos supor um mutante, né? Um X-Men, vamos colocar assim. Tem aqueles que têm o poder de conseguir ler os pensamentos de outra pessoa. Né? Como que a pessoa lê os pensamentos de outra? Ela não lê escutando o pensamento entra na cabeça, e aquele pensamento fica rondando ali dentro. E a pessoa consegue compreender o pensamento. A comunicação com as suas entidades, ela vai acontecer mais ou menos da mesma forma. Né? E muitas vezes não tem no começo não é tão claro assim. Né? Então, às vezes, vai simplesmente passar um pensamento na sua cabeça. E você vai falar, opa, peraí, sou eu que estou pensando isso ou essa mensagem está chegando para mim de alguma forma? E aí você tem que aprender a separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Né? O que é um pensamento seu e o que é uma intuição. O que é uma mensagem que está chegando da espiritualidade para você. Né? E conforme você vai estudando, se preparando e se desenvolvendo, essa mensagem vai ficando cada vez mais clara. Ela vai ficando mais
evidente para você do que é uma mensagem da espiritualidade e o que é simplesmente um pensamento da sua cabeça, porque a cabeça a gente sabe que não para de pensar nunca, 24 horas rodando, 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 né? Então você precisa aprender a interpretar os sinais, né? Muitas coisas, muitas mensagens às vezes a gente enxerga como sinais na rua. Às vezes pode ser você tá andando na rua e vê uma placa, um sinal que você não havia percebido antes e você fala, poxa, mas eu passo por aqui todos os dias, como que eu não tinha percebido isso aqui antes? Às vezes é uma mensagem, é um sinal que está chegando até você, que te fez atentar aquilo e que de repente você precisa interpretar para entender o que aquilo está querendo mostrar para você. Qual é a mensagem que esse Exu e que essa pombagira está querendo trazer para você? Eu lembro de um vídeo do Pai Henrique, não me lembro qual, porque né, eu já vi vários, inúmeros, em que ele está dirigindo o carro dele e de repente a gente escuta bem claramente no vídeo um barulho de garrafas de vidro batendo uma na outra. Provavelmente ele freou ali e as garrafas rolaram e bateram uma na outra. E eu me recordo no vídeo que ele parou, escutou aquilo e falou, eu já entendi, eu sei que é para comprar a sua cachaça, eu não vou esquecer, quando eu estiver voltando, eu vou comprar. Então assim, pode parecer uma coisa de doido, mas ali naquele momento foram as entidades, os Exus dele, né, e as pombagiras falando, olha, no caminho de volta para casa não se esqueça de parar para comprar o marafo, porque está em falta, está acabando e etc. Então, assim, é você ficar atento, é você ter sagacidade para prestar atenção nos sinais e entender o que aquilo está querendo dizer para você, certo? E fazer um exercício também de tela mental, que é uma coisa muito interessante. É um exercício de mentalizar, fazer com que aquilo apareça na sua frente e se transportar para aquela situação. Então, assim, faça um exercício. É como se fosse uma meditação. Senta na sua cama, senta no seu sofá, de uma maneira, né, se ponha numa posição de repente, de meditação, de alguma coisa nesse sentido. Silencia sua cabeça, silencia seus ouvidos, tenta focar naquele momento presente e se transporta para uma situação de um local onde você esteja sendo chamado. Principalmente, fica mais fácil mentalizar isso quando você sabe os pontos de força. Ah, o ponto de força do meu Exu é o cruzeiro do cemitério. Ok, vamos fazer esse exercício então. Eu fecho os olhos, eu ponho uma tela mental na minha frente. Não é tão difícil, tá, gente? É a sua imaginação. A tela mental é você se visualizar naquele lugar. Ou deixar com que essa imagem chegue até você pela sua cabeça, pela sua imaginação. Então se coloque na posição, imagine aquele cruzeiro do cemitério, se imagine naquele local, né? Perceba como é o cruzeiro, perceba como são as coisas que estão à sua volta, né? As catacumbas, as tumbas, perceba o que tem naquele local. Tem terra, aquele local tem grama, o que tem ali? Né? E começa a visualizar isso. Começa a visualizar isso numa tela mental. Quando você começa a visualizar isso tudo, permita que o seu Exu e que sua pombagira se aproxime. Né? E dê essa permissão a eles. Fale, olha, meu Exu, minha pombagira, eu te peço, se aproxime de mim nesse momento. Né? Tudo isso pode ser em voz alta, pode ser mentalmente falando. E peça que eles se apresentem. E começa a imaginar como que ele está se apresentando. E aí ele vai começar a se mostrar. Ele vai começar a mostrar a feição. Ele vai começar a mostrar a vestimenta dele, como que ele está vestido, quais são as cores que ele trabalha, né? Como que é a guia de trabalho que ele utiliza, quais são os elementos de trabalho que ele tem. É claro que isso não é assim da noite para o dia, e tudo na primeira tentativa. Isso é um exercício, tá? É um exercício que você vai praticar todos os dias, é um exercício que você vai se comprometer a fazer de conexão, de integração com a sua espiritualidade,
com seus Exus e as suas pombagiras, tá? Outra coisa importante que você pode fazer para aumentar essa conexão é ter atenção aos seus desdobramentos. Os desdobramentos são locais para onde a gente se desloca, principalmente quando a gente adormece, tá? Tem gente que faz desdobramento acordado? Tem. Mas o mais natural, o mais comum é fazer dormindo, tá? Então, você se desloca até determinadas dimensões e você tem a possibilidade de encontrar esses Exus, essas pombagiras, de receber mensagens deles, de visualizar um ponto de força, visualizar um local de trabalho, de receber mensagens deles, né, diretamente eles falando coisas para vocês. E é claro que assim, muita gente não se lembra dos desdobramentos, né, não se lembra dos sonhos, mas isso fica gravado no nosso subconsciente. E conforme você vai se desenvolvendo, conforme você vai aumentando sua conexão com as entidades, com os Exus e pombagiras, isso vai se libertando do seu subconsciente e vai tomando a superfície do consciente, né? E você consegue se aproximar mais e falar, opa, eu lembro disso. Eu lembro disso, eu já passei por essa situação, eu estava em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi um desdobramento, meu Exu estava lá, tananana, e você conecta uma coisa à outra. E você começa a perceber que esses desdobramentos estão te trazendo mensagens, certo? Importante, dica para vocês, sempre que for dormir, deixa ao lado de vocês um papel e uma caneta, um lápis, para você poder anotar os desdobramentos quando você acordar, tá? Por que papel e a caneta? Por que não utilizar um celular? Quer utilizar um celular? Tudo bem, não tem problema. Funciona da mesma forma para anotar. Só que o celular, muitas vezes, ele emite aquela onda eletromagnética de luz, né, e de magnetismo. Então, se você desperta no meio da madrugada, às 3 horas da manhã, e pega o celular para anotar um desdobramento, aquela energia eletromagnética e aquela luz que entram dentro dos seus olhos vão despertar você e provavelmente vai ser muito difícil você voltar para o seu sono no mesmo ritmo que você estava antes. Muito dificilmente você vai conseguir voltar ao desdobramento a partir do local onde você parou, porque existe uma quebra, tá? Então é importante papel e caneta, papel e lápis, para você poder anotar tranquilamente, sem ter que acender a luz, depois deita a cabeça, volta a dormir de novo e segue o seu desdobramento, segue o seu desenvolvimento, tá? Atenção aos pensamentos flutuantes. Eu chamo de pensamentos flutuantes, tá? Mas são aquelas mensagens, aqueles pensamentos que passam pela sua cabeça e você fala, opa, o que foi isso? Né? Será que fui eu? Ou será que foi uma mensagem que chegou até mim? Esses pensamentos a gente tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Se você tem se você está numa jornada de desenvolvimento mediúnico, se você está trabalhando a sua mediunidade, se você está despertando e aflorando a sua mediunidade, numa caminhada dentro de uma doutrina, com proteção, tudo corretamente, você tem mais proteção, você tem mais convicção para poder distinguir uma coisa da outra. Agora, se você faz isso de uma maneira independente e sua mediunidade está completamente aflorada, essa mensagem, esse pensamento flutuante que passa pela sua cabeça, ele pode tanto ser da sua entidade, quanto pode ser de um egum. Pode ser de um espírito obsessor, um espírito de rua, que está querendo passar aquela mensagem para você e você não vai ter condições de distinguir uma coisa da outra. Tá? Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não tem estudo, porque não tem doutrina, porque não tem desenvolvimento mediúnico. Tá? Então, muito importante que você se filie a uma casa e acesse uma doutrina para se desenvolver com proteção e se desenvolver com segurança, certo? E aí você vai ter noção para poder distinguir o que é um pensamento flutuante de um ser obsessor, né, que passou por você na rua e entendeu que ele poderia fazer aquela conexão e te jogar alguma coisa, jogar uma sementinha, e o que é um pensamento de uma entidade que está te mandando uma mensagem, está te falando alguma coisa e que você consegue ter um aprendizado daquilo, certo? Então, aprender a
distinguir os pensamentos, porque muitas vezes pode ser um pensamento seu, né? Que hoje em dia, na lida diária que a gente tem da nossa vida terrena e terrestre, e dos transtornos psicológicos que muito de nós temos, e a gente precisa sim de ajuda e de terapia para poder entender e ter um autoconhecimento, para poder se entender melhor e se relacionar melhor com essas coisas, a gente precisa saber o que são nossos pensamentos e o que são pensamentos dos outros, né? Aprender essa distinção entre uma coisa e outra. E se você quer entender como se desenvolver, como se conectar à sua espiritualidade com proteção, com segurança e realizar um desenvolvimento mediúnico, entra em contato aqui, deixa um comentário ou acessa a descrição do vídeo, que lá vai ter o número do meu WhatsApp, ou acessa o link da bio, de algum lugar aqui onde você estiver acessando, ou da página inicial do canal, que você vai conseguir encontrar de uma forma ou de outra um meio de contato comigo e a gente vai estudar o caso e entender qual é a melhor forma para você iniciar esse desenvolvimento mediúnico. Aqui na Casa de Padilha existe essa possibilidade, com proteção, com os caminhos abertos para que você tenha condição de desenvolver e despertar esse terceiro olho, essa mediunidade, e com doutrina, né, com estudos, para que você entenda e para que você desenvolva. Bom, é isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, se inscreve no canal e um axé da Casa de Padilha, que o povo da rua abençoe vocês.